Shalom, shalom. Shalom para você que está entrando aí. Shalom, shalom. Vamos ter uma live abençoada hoje com a pastora Naira. Você que está aí, deixa eu já acompanhar aqui pelo outro lado. Aqui. Já manda aí o aviãozinho dessa live para outras pessoas. Vai ser uma live abençoada. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente. Vai ser uma live de aprendizado. Já tá com papel e caneta aí na mão. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Pessoal de Porto Velho, o pessoal da onde você tá falando aí, fala aqui pra gente da onde que você tá falando aí, do Brasil. Saudade da gente, né? Vamos voltar a fazer as nossas lives agora. Deixa eu botar aqui um vídeo para vocês. Há 45 anos atrás, duas pessoas estavam sentadas em sua sala ao norte de Tel Aviv com um sonho e uma visão. Eles sabiam que a Bíblia prometia que Israel seria restaurada à sua terra e começaram a ver isso acontecer com seus próprios olhos. Mas as promessas de Deus não acontecem de um dia para o outro. Quando Josué trouxe o primeiro povo para a terra e depois de séculos eles retornaram nos dias de Neemias, havia trabalho que precisava ser feito. Maoz Israel nasceu para esse propósito. Naquela sala ao norte de Tel Aviv, Ari e Shira Sokoham perceberam que se Israel já estava retornando à sua terra, a próxima promessa estava prestes a acontecer. A promessa de restaurar Israel a seu Deus e fazer de suas cidades um louvor sobre as nações. Mas, novamente, a promessa de Deus não acontece de um dia para o outro. A pergunta é, quem estaria lá para edificar a estrutura para o crescimento de crentes e as famílias de judeus que deixaram tudo para morar em Israel? Para plantar congregações, nutrir a comunidade de fé para que um fortaleça o outro, para treinar e levantar ministros de louvor, para prover impressão de materiais para o ensino e discipulado e informar ao mundo a respeito disso no momento que está acontecendo. Essas perguntas foram a base para o início do Maoz Israel, que é o pioneiro para o que hoje é o corpo jovem mais forte de crentes israelenses. Agora, 45 anos depois, eu e meu esposo Colby recebemos o manto dessa visão. Hoje temos mais de 12 funcionários israelenses, trabalhamos com 90 congregações de judeus e árabes e temos filiais ao redor do mundo. Juntos, o time Maoz Israel se dedica a levantar um corpo cada vez mais forte de crentes em Israel e damos a oportunidade aos cristãos de fazerem parte e abençoar os israelenses de uma forma que irá ultrapassar a geração de hoje. Vamos aí para nosso estudo. Cadê a pastora Naira? Deixa eu já chamar ela aqui. Pastora, manda aqui o convite aqui. Manda aqui pra gente. Gente, hoje no final da live nós temos uma surpresa para você que ficar aí na live. Há um presente para você que vai ficar aí com a gente na live. Aí ela mandou aqui. Bom dia para quem ainda não almoçou, né? Boa tarde para quem já almoçou. Opa, pastora, manda o pedido aqui para eu aceitar. É que estou recebendo várias pessoas aqui pedindo para fazer aqui o vídeo. Pastora Nara tá aí, manda para mim, manda aí o pedido para mim. A senhora tem que sair e entrar de novo para fazer para aparecer lá, pedir para. Porque aqui eu não tô conseguindo te chamar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto, vai dar certo agora. Aceita aí que vai dar certo. Aê! Opa, virou. Volta a câmera para você agora. Pera aí. Eita, meu Deus. Pronto. Abaixa a câmera aí que dá para te ver muito. Pronto. Vou deixar assim, então não vou nem inverter a minha. Porque não dá pra ver. Não dá ainda? Não, dá. Você dá. É porque o Maoz Israel
tá trocado aqui, mas agora, como não dá para ver, não tem problema. Deixa eu atualizar aqui para acompanhando. Tô acompanhando por aqui mesmo. E aí, mãezona, saudade da gente fazer live junto. E não é? Nessa correria minha e tua, conseguimos. Meu Deus do céu. Para acertar as agendas é só Deus mesmo, viu? Durante a pandemia estava fácil. Estava fácil, estava em casa. Daqui a pouquinho eu tô no Japão, vamos? Isso é uma chantagem. Então, isso é uma bullying, chantagem emocional. Você tá indo bullying. É um bullying. Para quem tem paixão por nações, é um bullying. É um bullying. Isso aí não se faz. Misericórdia. Ai, meu Deus. E a senhora tá bem? Tá tudo certo? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem. Pessoal, ainda que talvez tenha bastante gente que ainda não conhece o Maoz, né? Nós somos um ministério em Israel, com base em Jerusalém. Os presidentes do Maoz já tiveram ministrando na igreja da pastora Naira, né? O Colby e a Shani. Esse ano teve a Shani ministrando aí, foi tão especial. Foi momento. Foi demais. Eu nunca esqueço muito. a comparação que ela fez, porque é bem por aí, né? Ela disse que judeu, ele é espinho por fora, igual aquela planta do deserto, né? Que ela é espinho por fora e doce por dentro. É por aí mesmo. Quem conhece os judeus sabe que é bem por aí. Por isso que é um desafio a gente amar o povo judeu. Até nisso. Até nisso. Porque eles vivem, na verdade, a gente conversando lá com o pessoal, a senhora sabe muito bem disso, a gente conversando com eles vivem num modo de vida meio de sobrevivência. Pra você ter uma ideia, eles estavam aqui, né, os presidentes do Maoz, e aí levamos a filha para cortar cabelo. Aí deu um raio, ela levantou da cadeira e se escondeu. Ela falando assim, é um míssil. Cadê o aviso da sirene? Não teve. Aí a gente falou, não, aqui no Brasil não tem isso e tudo mais. Então, assim, eles vivem num modo de sobrevivência às vezes, né? Então, igual, é muito diferente, muito na defensiva, né? Quando eu trabalhei lá na Embaixada de Israel, a segunda secretária, a minha função era ir nos colégios com ela para falar de Israel. Aí tocou o sinal do intervalo, que parecia mesmo uma sirene, e ela também fez a mesma coisa. Mas o engraçado é que eles são, para proteção, eles são um pouquinho mais duros, né? Então, todos esses anos que eu tenho com Eli, eu, assim, sabe? Eu falei, gente, é o Eli mesmo? Eu estava numa caravana com jovens, um ônibus cheio de jovens, e aí, quando eu subi, né? Estava lá no Mar Morto, quando eu subi para tomar um café, imagina, tem que tomar café, né? Aí o Eli estava sentado com 4 pastores. Ele falou, vem aqui, Naira. Aí eu fui lá. Ele falou assim, é dela que eu estou falando. Ninguém ensina como ela. Eu, cadê? Onde? Porque o Eli nunca elogia. Não, é difícil eles elogiarem. Ele não elogia. Ele não tem aqueles assim... o afeto dele, ele mostra, sabe o quê? Em cada parada, ele pega café para mim. Em cada parada. Esse é o máximo que ele consegue falar. Eu te amo, eu gosto de você. Lá comigo, eu amo um chocolate lá de Tel Aviv, que tem lá numa loja no shopping, num shopping aberto, né? Aí quando eles também querem falar, eu te amo, eu gosto muito de você, aí eles vão lá e me dão um chocolatezinho dessa loja, que eles sabem que eu gosto. Mas é a maneira deles expressarem, né? Então é muito bom a gente entender isso, senão a gente vai continuar evitando eles, né? Porque é um processo também amar os judeus. E o diabo sabe disso. E às vezes usa muito isso para que a gente crie ainda mais essa barreira com os judeus. Então, para quem chegou agora e estava falando, nós somos o Maoz Israel. Maoz significa força em hebraico. E nós somos um ministério de judeus convertidos, né? Eu, como a pastora Nara, sou gentio, né? Nós não somos judeus. Mas nós amamos Israel, nós amamos esse povo e entendemos que Israel é uma peça-chave de Deus no final dos tempos. É isso que a gente vai falar, né? Daqui a pouco aqui nessa live. Mas é um ministério onde nós fomos, pela misericórdia de Deus, um ministério pioneiro de judeus convertidos em Israel. Então, você pode entrar, segue a gente aí no Instagram, o nosso site. E nós, no final da live, vou ter uma surpresa aqui para quem está assistindo a live. A gente vai dar um presente aí para quem está assistindo a live. E vai ser bem legal, vai ser uma benção essa live.
Mas, Dona, vamos lá, porque o tempo com você é curto e ruge, né? Mas, Dona, nós estamos vivendo num tempo muito delicado ao redor do mundo. E todo mundo entende isso, né? A igreja brasileira também está vivendo um momento muito delicado, onde Deus tem esperado de nós uma resposta para esse tempo, né? A igreja se levantar e tudo mais. Mas a gente não consegue desconectar o que está acontecendo no mundo com Israel. Tudo está muito interligado, né? As notícias que a gente ouve, o que a gente vê no jornal, no Instagram e tudo mais. E é bom a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo. Eu falei com a senhora da revista, né? Que o Maós tem uma revista mensal. E esse mês está muito interessante a revista. E que você pode adquirir essa revista, manda um zap pra gente, faz o seu cadastro, a gente manda o link para você. É gratuito. Você pode receber na sua casa gratuita. É o que está acontecendo em Israel através de uma perspectiva cristã, né? E está falando aqui que o governo israelense ele quer redefinir quem é judeu. Sim. E isso é um ataque muito forte ao que o Israel é, né? O fundamento da nação de Israel, que é essa lei do retorno, Ezequiel 37, Sim. Ezequiel 36, deles retornarem. Hoje de manhã eu recebi um áudio, até vou te encaminhar depois, da Shani, que é a presidente do Maós, lá de Jerusalém, que o governo está tentando parar todas as iniciativas de evangelização. Já tentam, mas agora estão tentando parar, né, a lei do Estado laico, vamos dizer assim, e estão tentando anular da coisa da Supreme Court, né, que é a Corte Suprema de Israel. Então tá meio que uma batalha um pouco tensa em relação aos judeus convertidos. Sobre isso, a Suprema Corte de Israel e o governo novo de Israel. Então tá sendo um detalhe assim, e isso tudo faz parte do quebra-cabeça de Deus para esse tempo, né? Bom, se todo mundo reparar, não é só Israel, né? Na Turquia, na Índia, países que tinham, assim, não é que é liberdade, né? Mas não ia contra. Era uma coisa bem sutil. E hoje já é uma coisa bem ostensiva, não pode. Não precisa ir muito longe no Brasil, né? Em São Paulo já não pode falar, professores de escola municipal, se eu não me engano, em Taubaté, não pode falar, Deus te abençoe. É aqui do lado de casa. Então, você está vendo? Então, o que a gente está vendo é que há um movimento mundial. Mas em Israel, que é o único país democrático do Oriente Médio, isso é surpreendente. Porque Israel sempre, sempre respeitou a liberdade religiosa. Claro, ali o ultra-ortodoxo vai defender, né? Mas Israel, assim, os laicos, os judeus laicos, não posso nem dizer judeu, porque judeu não é laico, judeu é religião, é israelense. Então, o israelense laico, ou o israelense que não tem vínculo nem com o ortodoxo, nem com o ultra-ortodoxo, ele sempre preservou a liberdade religiosa. E hoje existe um movimento, né, já isso que você acabou de falar, que é como é que eles chamam? Deixa eu ver, eu até anotei. Anusim. Anusim é a expressão para todo judeu que tem porque na época, no ano 70 depois de Cristo, quando houve a dispersão, judeus que foram para a Espanha, que foram até mesmo para o Brasil e para outros países, foram forçados a se converter ao cristianismo, mantinham sua tradição judaica, mas por preservação de vida, eles pseudo se converteram. E é lógico que quando a liberdade voltou, esses judeus chamados em Israel de Anusim, eles tinham, provando, né, as suas raízes judaicas, ele tinha o direito de fazer a sua aliá, que aliá é o retorno a Israel. E quando voltasse para Israel, ele receberia tudo, absolutamente todos os direitos de um cidadão israelense. Todos, absolutamente todos. No entanto, agora a novidade é que o judeu messiânico, que fique claro para quem está nos ouvindo, não tem nada a ver com a seita messiânica. Judeu messiânico é uma expressão para dizer o judeu que aceita o Messias. Então, o judeu que aceita o Messias, que é o judeu messiânico, morador em Israel, ele sofre, não vai para a prisão,
não é expulso, não é morto, não é torturado. Não, nem pensar. Ele tem uma retaliação, as crianças sofrem bullying, o negócio deles também sofre uma retaliação, um boicote. Então, a vida de um judeu messiânico não é fácil. Não é, e até agora, falando do boicote, pode terminar. Não, porque a senhora falou de um boicote aí, nós tivemos um recentemente, porque o Maoz cuida de 120 congregações em Israel, de fala hebraica e árabe. E uma das congregações, um grupo de judeus ortodoxos, estavam tentando expulsar a última congregação daquela região, messiânica. Tá vendo? E aí, assim, eles não prendiam ninguém, mas eles colocavam os carros, as pessoas na frente do lugar e faziam pressão psicológica para o dono do prédio, que a igreja alugava há muitos anos já, alguns anos, alugar para mandar o povo embora. E aí o dono do prédio até falou, olha, se vocês conseguirem comprar o prédio no máximo até 30 dias, aí me livra disso, entendeu? Vocês podem ficar com o prédio, mas eles estão me pressionando, eu não quero expulsar vocês do prédio, mas os ultra-ortodoxos, ortodoxos estão me pressionando a tirar vocês do prédio. E aí, por um milagre de Deus, nós mandamos e-mail para todo mundo, compartilhamos um pouco dessa notícia, né, porque mídia, você sabe. Aí chega distorcido e dá problema para a gente lá em Israel. Compartilhamos o desafio que estávamos vivendo, pessoas do mundo inteiro enviaram ofertas e nós compramos o prédio em 15 dias. Uau. 15 dias nós compramos o prédio e no 30º dia já estava tudo feito, contrato tudo assinado e agora não pode mais expulsar a igreja. Então é esse tipo de perseguição, né, que os convertidos, judeus convertidos, que são os messiânicos, enfrentam em Israel. Por exemplo, se você tem, digamos, uma padaria, exatamente, vão fazer um boicote para ninguém comprar lá. No exército, quando um judeu messiânico vai para o exército, é muito difícil, eu conheço muitos, e o que eles sofrem lá dentro, uma pressão psicológica muito forte. Muito grande. Então, aí nós estamos falando de uma situação interna, tá? Agora nós estamos falando de uma situação externa também. Aquele que quer fazer a aliá, que quer se legalizar como algo que o governo sempre quis, que todo judeu voltasse para Israel. Eles eram incentivados. Por exemplo, você já ouviu falar de Bridge for Peace? Bridge for Peace fazia justamente esse link desses judeus que vinham, por exemplo, da Rússia ou de qualquer outro lugar, e o governo permitia que o Bridge for Peace fosse essa ponte mesmo. Eles ensinavam, ajudavam a fazer o caminho para eles aprenderem o hebraico, reformavam o apartamento para eles ficarem durante a transição. Então, o aliá sempre foi bem visto. Hoje, essa mudança que o Mateus está falando é uma mudança mesmo do aliá não ser tão bem visto, está sectário. Para alguns é bem visto, para outros não é bem visto. Você quer, não vai ser proibido de entrar em Israel, no entanto, você não vai ser legalizado. Você não vai ter os seus direitos como cidadão. Tua vida vai ficar tão difícil quanto um judeu messiânico que tem que casar no Chipre, porque não tem direito de casar lá dentro de Israel. Não tem os direitos, né? Tem o direito de ir para o exército, mas não tem os direitos, os benefícios. Tem o direito de ir para o exército para lutar quando tem guerra, né? Quando tem umas missões lá e é chamada e vai lutar. Só não tem os benefícios. Então, a mudança que eu e o Mateus estamos falando é uma mudança de dificultando o cristão. Não é cristão, é judeu messiânico. Então, dificultando a vida do judeu messiânico de não ter os seus direitos como cidadão. E isso é muito estranho para um país democrático. Muito estranho. É obrigar, muito sério. Mas esse tipo de mudança, o Eli, ele já falava para mim há 10 anos atrás, o Eli Bar David. Ele falou, fica prestando atenção no Knesset. Quando no Knesset você começar a ver... O parlamento. É o parlamento. De Israel, quando você olhar para o parlamento e você ver que a maioria é de religiosos, faz parte.
faz parte, porque é necessário que a maioria seja de... Quando eu falo de religiosos, nós estamos falando de ultra-ortodoxos. Então, quando... aí, para quem é leigo também, quem é o ultra-ortodoxo? Tem umas perguntas aqui, né? Os ortodoxos que perseguem os messianos. Os ortodoxos são aqueles que se vestem de preto, e os ortodoxos têm aquele chapéu na cabeça, né, e tudo mais. E aquele chapéu não é baratinho, não, viu? Não. Aquele chapéu não é baratinho, não. Então, eles são judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, né? E agora com o novo governo, que é de uma direita, né? Que a gente precisa entender Israel desconectado do que é Brasil, né? Política brasileira, que lá é diferente. Então, de direita porque muitos anos, durante o governo de Israel, não fechou o governo, não fechou as cadeiras. Então, por isso que tiveram muitas eleições em Israel em poucos anos, né? Porque não conseguiram acordos entre os partidos para fechar o governo, fechar o parlamento. Só que esse ano está conseguindo. Só que está distribuindo todas essas cadeiras de ministério, de família, de casamento, de tudo, para os judeus ultra-ortodoxos. Então, assim... Entra, né? Aí que entra. Então, a maioria agora do governo está sendo... dificuldades. Entra na dificuldade, que é mais ou menos, está quase que parecendo o Sinédrio do tempo de Jesus. Que nesse está quase Sinédrio. Verdade. Mas é o que o Eli falou, é necessário, porque precisa do parlamento ser a maioria religiosa, para no momento que o anticristo aparecer, eles o reconhecerem como Messias oficialmente, como governo. Porque um judeu laico não vai. Tem que ser um judeu que conhece a profecia, e a profecia do rabino, não é a profecia bíblica. É a profecia de Maimônides. Então, os judeus religiosos esperam por essa profecia de que o Messias será um homem que vai trazer a paz entre árabes e judeus. Agora mesmo, lá no Sinai, está tentando fazer um acordo para aquietar um pouco entre palestinos e judeus, lá no Sinai. E essa coisa não funciona. Faz aqui, faz ali, não funciona. Então, quando aparecer esse homem que vai funcionar... Que vai fazer funcionar. E ainda vai prometer o terceiro templo... Pronto, é ele que é o Messias que os discípulos esperavam também, hein? Não é muito diferente do que os discípulos esperavam. Então, a ideia de tomar o trono do poder político e trazer uma paz política para todo mundo, né? Através da política. E isso não é. A Bíblia fala que quem vai ocupar esse lugar vai ser o dito cujo. É o dito cujo. E assim, fica o que hoje está acontecendo lá em Israel, que muitos estão chamando assim, uma linha muito tênue para uma guerra civil. Claro que não vai acontecer, mas é porque o judeu ele é desse jeito, né? Ele reivindica seus direitos, ele é bem ativo, protesta. Então, quando esse parlamento está se tornando isso que nós estamos falando, e eles estão já tirando o poder, tipo assim, existe uma possibilidade desse parlamento tirar o poder do Supremo e eles fazerem o que eles quiserem, está assustando o judeu normal, o judeu laico, está assustado e não quero viver num país radical desse. Não, nós somos democracia, nós queremos um país normal, nós não queremos um país com ultra-ortodoxos, porque é uma coisa tão incoerente, né? O ultra-ortodoxo, ele não respeita o governo e ao mesmo tempo ele quer mandar. Ele não respeita porque o filho dele não vai para o exército, a maior parte deles. Ele, assim, para a cabeça de um judeu normal, ele se enche de filhos para receber mais dinheiro, mais benefícios. Porque os judeus ortodoxos, o pessoal que está assistindo, os ortodoxos, aqueles de preto e tal, eles não vão para o exército, os filhos não vão para o exército, e também eles recebem ajuda do governo por cada filho. Eles não eles normalmente têm 5, 6, 7 filhos, né? Até mais. Para estudar. Eles não trabalham. Para estudar, Estudar. E então, só para o pessoal situar, para mapear o pessoal, para entender, né, tudo o que a gente está falando.
Então, é interessante a gente entender a política de Israel, porque no Brasil, se a gente, vamos colocar como cristão, se colocar um governo de direita, vai ser melhor para as igrejas, se colocar um governo de esquerda, vamos dizer assim, seria talvez um desafio para a igreja tradicional, né? Isso. Em Israel é um pouco oposto, porque os convertidos, eles entram na minoria, vamos dizer assim. Só que a minoria entra muita coisa, entra aborto, entra várias coisas que a igreja, né, nós entendemos que a Bíblia nos dá respaldo para isso, para não concordar. Tanto que nós tínhamos muitos casos na justiça em Israel de ajudar judeus que se converteram, que tiveram suas padarias tomadas, fechadas, seus negócios abandonados e tudo mais. Entramos na justiça com eles, o Maoz faz esse trabalho de advogado, de acompanhamento, tudo. E durante o governo de direita, ficou tudo parado. E a perseguição aumentava. Quando entrou por um pouco de tempo, agora recentemente, um governo mais de esquerda, eles lutaram pelas minorias e acabou que os judeus messiânicos, que são os judeus convertidos, entraram de balde nessa minoria. E alguns casos na justiça foram acelerados e ganhamos. Mas só que agora entrou um outro governo. Então é muito bom a gente entender, porque a gente olha a notícia, nossa, o governo tal, nossa, tá tudo ótimo, agora todo mundo lá vai ser livre para pregar o evangelho, e não é bem assim. Não funciona, é o contrário. Não funciona igual o Brasil. Então, o que seria bom ortodoxo no poder? Claro que trazendo a vinda de Jesus mais próxima, né? Isso que acho que é o lado melhor. Mas, por exemplo, a moral da escola, os ensinos sobem, os padrões de moralidade contra aborto, tudo que a gente gosta, sobe. Sim. Mas também a perseguição contra os convertidos sobe no mesmo nível. Então, isso é importante as pessoas entenderem para enxergar o governo de Israel desconectado do que é o Brasil, porque não é igual, é o oposto. E Israel desse tamanho, né, tão pequenininho, mas continua sendo o cálice de tontear as nações, como está escrito em Zacarias 12. É o relógio de Deus, a live, inclusive, tudo isso que a gente está conversando, é só para você entender qual é o papel de Israel no fim. Isso. Então, as peças estão sendo colocadas no lugar. Né? O quebra-cabeça está sendo colocado, faltam poucas peças. Se internamente Israel, que nunca, como um governo democrático, nunca viveu isso, esse nível de perseguição, esse nível de proibição, então já está tudo pronto. Quando o anticristo quiser aparecer, está tudo pronto. Israel internamente vive uma outra situação que também é propícia para os últimos dias. Essa falta absoluta de paz antes estava muito localizada na faixa de Gaza, mas hoje nós vimos nas últimas semanas atentado em Jerusalém, atentado na Galileia. É muito, muito raro isso acontecer. Na Galileia. Acontece às vezes, muito raramente em Tel Aviv, mas aonde acontece mesmo é no sul de Israel, muito perto da faixa de Gaza. Ali sim, os assentamentos, as cidades ao redor estão até acostumadas. Né? Aquele red alert que a gente tem no nosso telefone, é normal, a gente vê, tem época. Em Ramadã, como vai ser agora, é normal, a gente já ouve aquilo, é normal, Israel está preparado para se defender. Mas o que a gente está falando é de um momento atípico. Nós estamos falando de um momento de insegurança, porque em Jerusalém, um judeu ser atacado por palestino amigo, né? Aqueles que têm os direitos de cidadão israelense e estão ali no Monte das Oliveiras. Você vê o atentado que teve agora na Galileia, isso não é típico. Então, Israel está assim, tipo, pisando em ovos, essa questão política, a questão dos conflitos internos aumentando e saindo do controle. Até Netanyahu pediu ali da Galileia que não houvesse retaliação para não ficar pior. Mas mesmo assim, hoje, né, deu que eles mataram o principal da Jihad, né? Quer dizer, o Mossad não para, né? Então, se eles mataram o principal, vê lá, saiu hoje, o principal da Jihad,
vai ter retaliação, vai ter. Então, é uma situação em que o que todo israelense está pedindo agora nesse momento? Sossego. Paz. E quem vai trazer a paz primeiro para eles? A paz enganosa. Por isso que Israel está ali, porque o governo do anticristo vai afetar todas as nações. Então, por isso que Israel é o relógio do mundo. Aí, quando a gente olha ao redor de Israel, os seus vizinhos, tudo piorou com seus vizinhos. Muito. A Turquia piorou. A Turquia só não está pior porque ela está, neste momento, se levantando das catástrofes do terremoto, da inundação e de tudo mais. Mas a Turquia já se declarou inimiga de Israel. Então, Turquia que era amiga, mas Israel, o que Israel fez no momento que a Turquia estava precisando? Mandou ajuda humanitária para a Turquia e ficou lá o tempo todo. É assim, eles cumprem literalmente a palavra de Deus. Então, tem a Turquia que era amiga, não é mais amiga. Hoje, a visita do Xi Jinping à Rússia, esses dois gigantes. Meu Deus! A visita é hoje, tá lá. Eu vi, até no já Play ouvi. Store, vê lá, a porta abrindo, os dois ali e os dois caminhando, com a mesma cor de gravata. Pois é. E ali o chinês doidinho falando, eu te admiro demais, falando pro Putin, né? Esses dois gigantes, eles estão de olho em quem? Ah, não, é porque ele foi lá para ajudar na paz com a Ucrânia e a Rússia. Esquece Ucrânia e Rússia. Está todo mundo de olho em Israel. Porque junto com a China e com a Rússia, esses dois gigantes, a Coreia do Norte está junto. E pior do que tudo, o Irã está junto. O Irã. E existe um exercício militar sendo feito. E você vê que há uma tensão no ar. É o drone dos Estados Unidos tendo sido derrubado pelos russos. Gente, tudo isso está em Ezequiel 38. Tudo, absolutamente tudo. Então, nós estamos quando o relógio, como chama o relógio que os cientistas fizeram, um relógio apocalíptico, eles deram outro nome, do juízo final, quando esse relógio que os cientistas nomearam de juízo final e colocaram que está a 90 segundos, eu digo para que nós estamos também muito próximos de muitos acontecimentos. Eu não estou falando de Terceira Guerra Mundial, não é agora. Acalma, desacelera teu coração. Terceira Guerra Mundial é no final da grande tribulação, é o Armagedon. Agora vai ser algo muito localizado nessa região mesmo que eu estou falando para vocês, Ezequiel 38. E isso só mostra o quanto é breve a volta de Jesus. E o quanto que Israel está inserido em tudo isso. Por quê? Porque a Rússia, ela quer a destruição de Israel. O Irã quer a destruição de Israel por motivos religiosos. A Rússia quer a destruição de Israel por motivos econômicos. Só porque Israel agora tem gás tanto quanto a Rússia. Olha que doideira. E como Israel já negociou com essa sanção, né, com a Rússia negando gás para a Europa, e a Europa também não querendo da Rússia, o que aconteceu? Quando Israel descobriu, né, que tem tanto gás quanto a Rússia, já negociaram. Uma negociação milionária. E aí você acha que a Rússia está feliz com essa negociação milionária? Passando pelo Egito, os tubos. Você acha que a Rússia está feliz? Não. A Rússia quer mais dar um super incentivo para o Irã entrar. Dominar. E quando a gente vê, assim, quem que está contra Israel, e a Bíblia fala que de onde vêm os inimigos, você vê que é o caminho certo, porque para a Rússia ou qualquer inimigo entrar por via terrestre, não estou falando aérea, nem estou falando por marítimo, eu estou falando por via terrestre. Qualquer exército que venha contra Israel por via terrestre tem que entrar pelo Líbano, tem que entrar pela Turquia, tem que passar por esses países. E hoje, o Hezbollah, que estava mais quietinho, você sabe que na Galileia foi Hezbollah, né?
Meu Deus. Foi Hezbollah, não foi Hamas. Assumiu. Meu Deus. Então, quer dizer, o Hezbollah que estava quietinho, já não está mais Agora quietinho. já não está mais. Olha que ousadia entrar ali, né? A gente sabe que hoje a Síria, ela se autodestruiu, mas é uma porta de entrada e entra tranquilamente pela Síria, porque a Síria, a despeito de ter recebido toda a ajuda de Israel, a Síria continua inimiga de Israel. A Síria quer mais o Golã, né? Então, se eles entram pela Síria, entra pelo Golã, misericórdia. Então, o que eu estou falando para vocês é que existe um Deus todo-poderoso que guarda Israel. E esse Deus todo-poderoso, porque tudo vai acontecer no tempo certo e mesmo assim Deus vai proteger Israel. Todo mundo vai ficar espantado, leia Ezequiel 38, com a proteção sobrenatural. Está escrito lá. Assim como teve na Guerra dos 6 Dias, assim como teve no Yom Kippur, mais uma vez o Senhor vai proteger o pequeno Israel. Se você está assim, com borboletas no estômago, porque de tudo isso que a gente está falando, calma. Porque o Deus de Israel já prometeu. E Israel, andar por Israel, a despeito de tudo isso que a gente está falando, é mais seguro do que andar aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho mais segurança em Israel. Estou falando sério. Eu me sinto mais segura em Israel do que no Rio de Janeiro. Eu pego aquele trenzinho à noite e vou para a Cidade Velha, daquele trem. Eu também. Olha, eu digo assim, e vou de celular na mão. Nunca. Pelo contrário, teve uma caravana que o rapaz, ele esqueceu a filmadora dele, última geração, ali no Muro das Lamentações. Aí sabe o que o motorista falou? Tranquilo, a gente volta, vai estar lá, a não ser que tenha um brasileiro. Ainda tem que ouvir uma piada dessa em Israel. Eu tive que ouvir isso do motorista árabe, acredita? Meu Deus. Então, é muito seguro. Tudo que a gente está falando, que está acontecendo em Israel, está muito assim, porque Israel é muito preparado para tudo isso. Então, a faixa de Gaza, você vai para Israel quantas vezes você quiser ir e você nem pensa na faixa de Gaza. Está totalmente isolado ali. O que a gente está falando desses ataques, mesmo esses ataques, eles não procuram um turista. Você não vai encontrar um turista sendo atacado. Eles procuram judeus, justamente que eles sabem, judeu que está andando, indo para a sinagoga ou está indo para algum lugar. Então, o atentado não é a turistas. Você pode andar tranquilamente em Israel. Israel é muito seguro. E para o judeu, tudo isso que eu estou falando, a fronteira perigosa, tudo isso que está acontecendo, Israel continua com um Deus que se chama El Shaddai, Shomer Datot Israel, o guardião das portas de Israel. E está registrado em Ezequiel 38 que todo mundo se espantará com a proteção sobrenatural de Deus sobre Israel. Mas todo mundo vai ver, se cumprir. Então, quando isso estiver acontecendo em Israel, o governo do anticristo, a guerra de Ezequiel 38, eu sei que eu estou às portas. Eu sei que é por questão de segundos. Por isso que Israel é o relógio do mundo. Então, se tudo já está preparado, é só uma questão de Deus dizer, é esta hora. É agora. Ele que está no controle, ele que põe o start do botão, porque ele que está no controle de todas as coisas. Então, quando Deus colocar o dedo dele no botão, no start, tenha certeza, tem tudo a ver com a igreja. É a igreja sendo arrebatada, com certeza. E uma coisa que a gente conversou, né, algumas vezes já, eu e a senhora no particular, a nossa dor do nosso coração, de muitas igrejas, muitos cristãos, não entenderem a importância de Israel, não só no relógio de Deus, mas para nós, para a nossa vida. Porque nós fazemos parte do plano de Deus. E às vezes a gente não se dá conta, que depois a gente faz uma live sobre isso, acho que a gente devia... A gente faz tempo que está falando de fazer uma live sobre antissemitismo, acho que a gente não fez ainda. E a gente não se dá conta o quanto nós, às vezes, a gente não declara que a gente é contra Israel, mas a gente não entende do nosso coração o que Israel realmente representa para Deus e o que deveria representar para nós. Né? Eu tive alguns exemplos, compartilhei com você de algumas coisas que aconteceram, de pastores, de líderes
que às vezes nem sabia, né, que tinha esse espírito, acho que às vezes até hoje não sabe, né, Olha, tem contra Israel. Tem dois tipos de líderes, né? Os líderes antissemitas, que desconsideram completamente, e eu sofro lá no meu canal no YouTube, sabia? Porque eu coloco, né, a minha posição, e muitos dizem assim, escrevem nos comentários, não tem nada a ver, Israel não é o relógio do mundo, não tem nada a ver. E eu vejo, são líderes, meu coração dói. Aí quando eu fico com meu coração doído, Deus fala, imagina o meu. Aí eu fico, tá, Senhor, desculpa. Eu imagino o teu coração, Senhor. E quando, assim, Jesus deixou muito claro tudo pra gente. E quando você está falando, assim, que de agora eu vejo dois tipos de líder que eu estava falando. O líder que é antissemita e o líder que se diz amar Israel, mas ele confunde só as caravanas com amar Israel. Não é. Não é. Amar Israel é mais do que você ir para Israel. Não é só você ir fazer uma caravana com a tua igreja, eu amo Israel e estou indo para Israel. Amar Israel é orar por Israel, amar Israel é você entender o que está acontecendo, entender as profecias. E ouvir através de uma fonte saudável, porque a gente vê muitas coisas das notícias. Eu recebi mensagem de 5 pastores de igrejas diferentes, de jovens, falando, pastor, tem como você vir aqui e falar com os jovens? Porque eles estão pro-palestinos. Dentro da igreja, porque não entende isso daí. Então eu estou fazendo um estudo só para entender sobre Palestina e Israel, que é uma Palestina, gente, é uma coisa doida. Então, eu já assim, a gente precisa na nossa igreja conectar. alguns anos atrás, e foi muito bom para os jovens. Tem que fazer porque já tem uma geração nova. Já tem uma geração nova, eles né? Então, entender. Isso é muito importante. O Maoz Israel, para quem não conhece, é um ministério de Israel, feito, né, fundado por judeus convertidos. E o nosso coração, nós temos revista que a gente manda, né, a senhora recebe todo mês, do que está acontecendo em Israel. Tem a caneca, a nossa caneca aqui, ó. A nossa caneca aqui, ó, da Cidade Velha, toda desenhada. Você pode adquirir no nosso site www.maos.store. Depois a gente vai mandar para você. Salva o nosso WhatsApp, depois tem uma surpresa para todo mundo que está aí. Não vai para o site ainda não. Nós temos, Maos significa força, e nós, pela misericórdia do Senhor, há muitos anos atrás, 50 e poucos anos atrás, plantamos a primeira igreja de fala hebraica em Tel Aviv. E hoje o Maos cuida de 120 congregações. Eu quero muito te levar em uma das congregações do Maos, para a senhora conhecer, ainda mais agora, nós temos uma de refugiados da Etiópia. Uau. Todo mês. Judeus, que são judeus, vindo da Etiópia como refugiados. E todo aí mistura mês. Tudo, né, Jean? Amo Israel, amo judeu, aí amo africano, pronto. Junta tudo, e ainda mais em Israel, né? No lugar que a gente ama. E todo mês, é que eu não posso postar as fotos, mas todo mês nós recebemos fotos de pessoas sendo batizadas. Gente, é algo lindo demais. Já fizemos 3 reformas da igreja para ampliar, e cresce, e uma juventude buscando a Deus. Eles fazem turnos de oração 24 horas no Zoom. Os jovens que estão se convertendo, e o pastor já bota no discipulado, já bota na oração. Então, igrejas que o Maos dá suporte, como a gente falou aqui no começo, né? De igrejas que passam desafios, igrejas que tentam, os ortodoxos tentam expulsar a igreja de lá, e o Maos dá suporte para isso. Então, se conecta aí com o Maos, você receber essa revista, né, mensal também, para se conectar com o que está acontecendo. E antes de acabar a nossa live, a gente tem uns minutinhos, eu tenho uma surpresa para todo mundo que está aqui na live, tá bom? Fica aí, daqui a pouco a gente vai mandar. Mas já salva o WhatsApp do Maos aí. Mas, dona, tudo que a gente está vivendo agora, das últimas notícias do Irã e tudo mais, eu lembrei de você que eu assisti um filme que vai lançar no Brasil na última semana de abril, Deixados para Trás. Não sei, não é número mais. Deixados para Trás, o Levante do Anticristo. Uau. O Levantar do Anticristo. Eu não sei como vai estar em português. Só que não tem agora ainda no Brasil. Mas eu assisti nos Estados Unidos, que já lançou lá nos Estados Unidos. É de chorar. Ai, meu como esse filme... Tá fazendo inveja, né? Como esse filme colocou
de uma maneira única, sim, exatamente o que a gente está falando agora. Do Se há levantar de um 30 governo, anos do atrás, anticristo, da reconstrução do templo olha, e do se há 30 anos arrebatamento que já tinha atrás eles já acontecido. fizeram muito bem. Tem a trilogia, Fantástico. né? Se há 30 anos atrás eles já fizeram bem, imagina agora. Você tem que ver como é que é, e eles mostram o levantar do anticristo, que situação que ele vai aparecer. Nossa. É uma coisa impressionante, impressionante. Eu assisti o filme e falei, meu Deus, a gente está à porta disso. Tá à porta. As peças estão juntas. Só o preterista que não vai poder assistir. Exatamente. Aí vai bagunçar umas teologias aí, né? Vai bagunçar. Eu espero que a gente não esteja já na reconstrução do final do tempo. Mas é muito importante a gente entender o nosso coração. A senhora conhece o Maós, né? E a gente tem um carinho. A gente nem se conectou por Israel, se conectamos através de outras coisas, né? Alguns anos atrás, do nosso coração. E depois acabamos vendo que Deus tinha muitas coisas parecidas no nosso coração. Mas algo que a senhora me ensina muito, me ensinou muito e me ensina até hoje, é realmente o nosso coração para o coração de Deus a respeito de Israel. Amém. Porque se a gente desconecta o nosso coração do coração de Deus a respeito de Israel, a gente quer ouvir muito o coração de Deus pelo nosso país, isso é uma bênção. Mas a respeito de Israel, gente, quando você entende o coração de Deus a respeito de Israel, as coisas que você vive no seu país começam a fazer sentido. Sim. A frieza que está acontecendo, os tipos de cristãos e igrejas que têm se levantado no Brasil, a afronta contra a igreja, tudo está se juntando e tudo reflete o que está acontecendo em Israel. Sim. Então a gente precisa estar conectado com Israel, com o coração de Deus para Israel. Temos o Maós, que é uma ferramenta, o nosso coração é conectar as pessoas com os judeus convertidos de Israel. A senhora vai para Israel há muitos anos. E a senhora sabe que o Brasil faz muitas caravanas para Israel. E isso é uma bênção. Mas como a gente se conecta com ministérios, coisas que não são de judeus convertidos. E como muitos anos nós demos munições, forças até, para as pessoas que, sem a gente saber, claro, mas oprimiam os judeus convertidos. Por Entendeu? isso que eu faço questão de estar sempre com o trabalho dos que estão lá no Yad Hashmonah. Porque é a maneira deles sobreviverem, né? Então eu honro e levo para lá e, se de preferência, fico com guia de lá, porque eles vivem uma dureza, né? E quando você honra um ministério que não é ministério, é diferente de uma rosa. Lá é um mochave, pronto. Então, assim, eu estou falando que eu me conecto a eles para realmente levar a bênção para aquele mochave que é de judeus messiânicos. Então, o nosso tempo já esgotou, né? Tá quase, temos quase 10 minutos. Tá, então tá. Então, sabe, tudo isso que a gente está falando, o que me dá, assim, calafrio é de ver o quantas pessoas... Hoje eu acabei de gravar, não é trilogia, eu fiz 4 vídeos só sobre Mateus capítulo 24. E me dá, assim, sabe, calafrio de ver como os cristãos estão desconectados da palavra. Como eles estão criando uma teologia muito afastada daquilo que verdadeiramente está acontecendo. Estão de olhos fechados para o que está acontecendo dia após dia, tanto em relação... Você quer entender Israel espiritual, que você está vendo aqui, o que o Mateus acabou de falar. Por que ficou mais difícil? Por que tem um nível de perseguição? Por que hoje eu não posso falar aqui nas redes sociais o que eu gostaria de falar? Não, senão a gente vai ser cancelado. Não é vantagem para ninguém a gente falar. Mas se a gente... Você está vendo que é a mesma linha de pensamento de Israel? Peraí, se nós somos um país que sempre tivemos a liberdade de falar, sempre tivemos liberdade de falar nas mídias e em todos os lugares, de crer no que nós gostaríamos, por que está ficando difícil para o cristão? Por que o cristão não pode mais falar dos seus valores? Porque tudo que a gente fala é preconceito. Tudo que a gente fala, a gente vai ser processado. Tudo que a gente fala vai ser cancelado. Então, isso é um nível de perseguição. É só você ver, então, o que está acontecendo com Israel, nação, está acontecendo com Israel,
espiritual. É uma coisa vinculada à outra. Não tem jeito. Deus deu o mesmo nome. Israel nação, Israel espiritual. E aí tem aquelas pessoas que dizem, não vai ter o terceiro tempo somos nós. Que isso? Então, rasga. Aí eu dou uma de Paulo. No meu devocional, eu tô lendo Paulo. E eu falo assim, aí eu tô morrendo de rir com o João. Eu falei, gente, eu acho que eu tenho algum parentesco com Paulo, não é possível. A forma que ele fala, né? Quando ele está irritado, não é mal criado, mas ele é enfático, né? Então eu vou ser enfática como Paulo. Como é que você pode dizer que você ama Jesus se você quer rasgar as páginas da tua Bíblia de Ezequiel? Jesus é a palavra. Não tem como. Então você está dizendo assim, Jesus, o Senhor está certo até onde me convém. Mas segundo a teologia que eu creio, não tem o terceiro tempo não, viu? Olha, o que Daniel falou é bobeira. O que o Senhor falou em Mateus 24 é bobeira. E o que Ezequiel falou é alegoria. Ele passou capítulos dando medida só porque nós somos Israel espiritual. Gente, isso é ferir o coração de Deus. Como assim? Você dizer que tudo se cumpriu no ano 70 depois de Cristo? Como assim? Aonde que Tito? Me diz, Mateus, você leu na história Tito levantar um altar e ali no Santíssimo Lugar colocar uma estátua, fazer cessar o sacrifício, colocar porco no altar. Você viu Tito fazer isso? Eu não vi. Não. Mas está escrito em Mateus 24 que Jesus disse, olha, como está escrito em Daniel, quando a desolação, quando ele aparecer, ele vai, como disse Daniel, fazer cessar o sacrifício. Onde que foi Tito que fez isso? Então, eu fico assim, atordoada com essas teologias baratas, né? Intelectuais e humanistas, que querem dizer que o que Jesus falou é radicalismo, né? E que eles são inteligentes e intelectuais para selecionar aquilo que faz sentido para eles. Então, realmente... E querer explicar Israel de acordo com aquilo que eles sentem que Israel é. Gente, a gente não explica Israel ou ensina sobre Israel de acordo com o que a gente sente que Israel é, mas de acordo com o que a palavra diz que Israel é. É esse que é o lance. Ah, não, mas nós substituímos. Não existe isso. Existe uma promessa de Deus sobre Israel, nação, que é o país de Israel, é o território de Israel. E existe também nós que estamos incluídos ali, né, como Israel espiritual de Deus. Mas eu acredito e afirmo isso. Não existe uma igreja que realmente é apaixonada pelo coração de Deus e entende o coração de Deus desconectado de Israel. Não existe. Não existe. Então, o nosso coração é para que você se conecte de uma maneira não mística, porque não há nada místico em Israel. Não há nada místico em Israel. Mas ponto final. E nós precisamos entender que há algo de Deus. Eu levei um grupo para lá e aí várias coisas ali foram bênção, né, e tal. E aí começaram algumas perguntas ali. E aí teve um que falou, gente, a gente pode achar o que quiser, mas Deus escolheu este lugar para derramar a glória dele neste lugar, Jesus fazer milagres neste lugar e ele vai voltar neste lugar. Acabou. Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Havaí, não é Nova York. É o local onde ele decidiu que o verbo se fez carne, ele nasceu, ele viveu, ele treinou os seus discípulos que se tornaram a liderança, a primeira liderança da igreja. Ele morreu, ele ressuscitou, ele vai colocar os pés, ele derramou o sangue, tudo foi lá. Tudo foi lá, ele vai reinar por 1000 anos. Enfim, a história começou lá e a história vai continuar lá. Não vai terminar porque tem a eternidade, porque a Nova Jerusalém vai descer lá. Então, quer dizer, gente, não tem que conectar. Se você não vai para a Velha Jerusalém, um dia você vai para a Nova, se Deus quiser. É isso aí. Quer dizer, Deus quer, se você quiser. Né? E outra coisa, né, Mateus? Uma pessoa que tem o dinheiro para ir para Israel, tem que, no mínimo, ir com quem realmente conhece o Israel profético. Você ir numa caravana que é só viagem turística e dizer... É só sermão de culto de domingo, não é isso, gente. Culto de domingo é maravilhoso, é uma bênção, mas Israel é outro tipo de ensinamento de palavra para você, né?
Então, esse daí é uma live, viu? Esse assunto dá uma live. Com quem ir para Israel, né? Com quem ir para Israel. Vai com a gente, vai com a pastora Nara. A gente tem que fazer uma viagem junto para Israel. Eu já mandei mensagem para uma agência hoje. Falei, que tem a pastora Nara, eles te conhecem. Quero fazer uma viagem com a pastora Nara. Pra gente fazer junto. Mas, Ana, vai acabar. Eu preciso salvar essa live. Tá, fala aí o que você vai dar para eles. Então, eu tenho uns anúncios aqui para falar rapidinho, que eu estou aqui no escritório do Maós. Nós temos um site, você pode se inscrever, anota esse WhatsApp, dá um print aí na sua tela para você anotar esse WhatsApp aí. Quem mandar mensagem no WhatsApp do Maós dizendo eu quero, nós vamos dar 20% de desconto em tudo que está na loja de material, dos livros, de tudo que está lá. Só para quem está assistindo a live, mandar uma mensagem no WhatsApp, nós vamos mandar o link para você e vamos mandar um cupom, o nome do cupom, tá? Que você vai digitar e você vai ganhar 20%. Nós temos livros, aqui ó, o Plano Perfeito de Deus, que explica as profecias bíblicas e também explica sobre, aqui ó, o relógio. Explica também sobre as alianças de Deus com Abraão, Moisés, Jesus e as profecias. Temos livros sobre família, né? Discipulado de família. Temos outros e porquê, amar Israel, abençoar Israel. E tem camiseta, tem essa caneca linda que a gente tá tomando, que é a caneca ali, o desenho da cidade velha de Israel. Então, você que mandar um WhatsApp para nós dizendo eu quero, nós vamos te mandar um cupom e você usa esse código desse cupom para você ter 20% de desconto nas próximas 24 horas. Então, começa agora, 2 da tarde, até amanhã, 2 da tarde. Por 24 horas, 20% para você de todo o Brasil, frete para todo o Brasil, tá? E pessoal se inscrever no Maós, mas eu queria aproveitar esse finalzinho, só o pessoal se inscrever, receber a revista, né, do Maós. Tem mandado para você, né, todo mês a revista aí. A senhora pode falar da revista, é benção, está sendo benção. A revista é benção, o Maós é benção, né? E nós vamos tem os produtos da loja online e nós estamos chegando perto da Páscoa. Nós vamos fazer uma aula de Páscoa também. Então, você quer participar, manda lá, anota o WhatsApp. Nós vamos mandar para você. E a gente tem que fazer mais uma live junto, nós dois, eu acho. Vamos, com certeza. Quero saber se o povo quer. Se o povo quiser, a gente faz. E, ó, hoje, 18 horas, Matheus, tem um podcast sobre atualidades. Top. Então, você que quer saber sobre geopolítica na Bíblia, não é só geopolítica, mas é cumprimento profético em geral. Não só Israel, mas em geral. Então, hoje, 18 horas, tem um podcast. Lá no meu canal no YouTube. Gente, todo mundo siga a pastora Nara. Você que não segue o Maós, segue o Maós aqui no Instagram também. É isso aí, segue o Maós. E a gente vai trabalhar para Jesus junto até a volta de Jesus, até a gente ser arrebatado. Amém. Mãe Zona, te amo muito. Tem um beijo para você, para Bianca e para bebê. Amém. Graças a Deus. E já temos o nome da bebê. É Elisa. Elisa, que lindo. Elisa. Aí descobriu com o pessoal de Israel que a raiz do nome era da esposa de Arão, que é mãe de sacerdotes. Olha, aí, meu Deus. Aí é forte. Tem algo profético aí. Então, gente, anota o WhatsApp do Maós, manda um zap para nós escrito eu quero e a gente vai mandar um cupom especial para você. Você adquire materiais, livros e vai abençoar a sua vida. Se inscreva, receba. Nós vamos mandar para vocês o site do Maós. Se inscreve lá, o link para você se inscrever e receber cartas de oração semanal, o que está acontecendo em Israel naquela semana, como orar e também a revista mensal. Um beijo. Mãe Zona, te amo muito, muito, muito. Obrigado por ser esse instrumento de Deus na nossa vida, viu? Amém. Eu honro a sua vida. A senhora é instrumento de Deus. Amém. Beijo, meu filho. Beijo.